o Jung foi, inclusive, um dos grandes, assim, precursores, né, do estudo dos sonhos, assim. Na verdade, a gente costuma dizer, assim, que o Freud iniciou interpretando, né, os sonhos, ou seja, muitas vezes acabavam indo por um caminho assim um pouco de literalidade por vezes, enfim, né? E aí surgiram, né, as pessoas que dizem, isso aqui representa isso aqui representa aquilo, né? Já o Jung, ele não interpreta, a gente diz que a gente não interpreta, a gente analisa, né? Qual que é a diferença? Novamente, a gente vai pelo caminho do símbolo. E aí, quando a gente vai pelo caminho do símbolo, o que aparece no sonho de cada pessoa representa coisas distintas para cada um. Claro que existem alguns elementos que eles podem ser universais, né? Ou que eles podem, inclusive, representar várias coisas. Mas, de acordo com o contexto, de acordo com o que acontece, com o que aparece no sonho, a gente consegue, então, né? Analisar de forma mais ampla, projetando a experiência do sonho para a vida dos pacientes, né? Eu tenho, esses dias, até uma paciente brincou assim comigo, ela disse assim, olha, dessa vez eu tenho um desafio para você, porque eu tive um sonho que eu duvido que você vai entender e tal. E foi tão interessante, assim, eu não vou dar detalhes, né, aqui sobre a sessão, mas no final a gente conseguiu não interpretar, mas analisar os símbolos. E ela disse assim, gente, até esse sonho que eu achava que não tinha nada a ver, porque às vezes a gente tem sonho maluco, que você fala assim, não tem o menor sentido, não tem nada a ver e tal. E tinha sentido e trazia uma representação, inclusive, importantíssima do inconsciente para ela, sabe? Dizendo assim, opa, olha só, você não tá vendo isso daqui, não? Peraí que eu vou te trazer. Eu brinquei com ela, eu falei, às vezes o sonho traz uma coisa bem escancarada, que é para você dizer assim, olha, você tá vendo isso aqui, ó? Olha para isso aqui que você tá deixando de ver, né? Caraca. Então é muito legal, assim, trabalhar com eu sou assim, eu sou suspeita para falar, porque eu acho essa questão assim da interpretação, não interpretação, mas análise simbólica, né, dos elementos dos sonhos, assim, é muito interessante. É uma área muito legal mesmo de abordar. Uma coisa que aconteceu comigo uma vez, eu tive um sonho há muitos anos atrás. Eu tinha uma namorada nessa época. Eu tive várias namoradas. Foi uma delas. Eu não vou dizer quem é, óbvio. Uma namorada X, e eu tava com essa namorada e tal. E nesse sonho, eu sonhei que eu tinha encontrado meu pai num estacionamento de um lugar aqui, em Brasília. E aí ele virou pra mim e falou assim, cuidado com ela, porque ela, eu não sei se falou, ele falou alguma coisa assim, como se ela não fosse confiável, alguma coisa assim. Assim, nada daquilo do sonho, aquele aviso aconteceu. Tipo, ela não é confiável, ela me traiu. Não foi isso. Mas tiveram questões depois do relacionamento que realmente deram uma azedada. Então, de fato, de repente, pode ser uma interpretação do tipo, aparece meu pai, que interpretando aqui. Meu pai sempre foi uma figura de autoridade muito presente para mim, né? E aí, essa figura de autoridade me avisando uma coisa num espaço aberto e de repente pode ser, tipo, uma análise assim, meio boba, assim, mas será que pode ser isso? Pode ter um significado por trás disso? Sim, porque aí se a gente for, por exemplo, ampliar vários conceitos, inclusive da psicologia junguiana, a gente tem muito essa referência, né, do aspecto feminino e o aspecto masculino, por exemplo, que todos nós. Então, assim, por exemplo, o meu aspecto masculino é o que a gente chama de ânimos. O seu aspecto feminino se chama ânima. Ou seja, são, dentro da teoria, né, junguiana, todo homem tem a sua ânima, toda mulher tem o seu ânimos. Existem mulheres que são mais, né, enérgicas, né, ali são bem fortes. Homens que são, eu não diria afeminados, porque eu acho que é até pejorativo esse termo, mas que são mais integrados com um nível de sensibilidade maior, né? Claro, pejorativamente, algumas pessoas colocam, fulano é afeminado, leva até para um aspecto preconceituoso, mas não, às vezes é aquela pessoa que é sensível, que, né, é muito integrado com esse aspecto mais feminino, característica, né, muito do feminino, né, de ser mais sensível, mais intuitivo, mais atento. Ou seja, muitas vezes nos nossos sonhos aparecem figuras de referência para a gente, como no caso do teu sonho, que apareceu seu pai, que talvez estivesse representando ali, né, a necessidade que o teu inconsciente estava trazendo de,
esteja mais integrado, né, com essa postura masculina de estar atento a essa relação, seja na relação em si, a dois, inclusive na tua postura ali, né, como o lado ânimos, né, da relação, assim como também em aspectos, né, do outro que, claro, como você falou, não é nem que a outra pessoa seja ruim ou de fato não seja confiável no sentido, não é honesto, algo do tipo, mas de não estar integrada, porque às vezes né, o inconsciente vem para dizer assim, olha, é uma pessoa legal, mas assim, ela não tá bem integrada, né, ali não com tá você, batendo não ali, tá, então uma coisa não tá que se vai alinhando. desandar. Exatamente. Então, às vezes é isso. Tanto é que Jung tem muitos relatos em que ele fala sobre o que as pessoas chamavam de sonhos antecipatórios, que aí popularmente os místicos diriam, é premonição, né, e tal. Mas ele falava sobre experiências antecipatórias. Né? E ele tinha relatos, inclusive, como ele trabalhava muito, por exemplo, com pacientes psiquiátricos, também em internação psiquiátrica na época, ele tinha relatos, por exemplo, de pacientes que relatavam alguma experiência que tinha tido em sonho. Olha, porque eu sonhei com isso. E aí depois, aquela mesma situação que aquela pessoa tinha sonhado, aconteceu num outro país, tempos depois, com outra pessoa que não tinha a menor condição daquela pessoa que teve o sonho ter acesso. Né? Adivinhar. Saber, E aí foi quando ele começou a construir também um conceito que é muito importante, que é o do inconsciente coletivo. Ou seja, todos nós, de alguma maneira, estamos conectados por uma consciência que é coletiva. Né? Então, assim, e aí ele traz essa ideia, né, que se alinha muitas vezes com o que as pessoas chamam de antecipatório. Poxa, às vezes eu sonho com alguém, sei lá, uma prima distante, uma coisa que não tem nada a ver. E aí, anos depois, acontece algo, você diz assim, nossa, eu já sonhei com isso. Aí as pessoas, né, místicas, brincam e dizem assim, nossa, eu tava, né, acho que isso era uma premonição, né, e tal. Não tem a ver com déjà vu isso também um pouco, não? Porque o déjà vu, na verdade, é quase um sonhar acordado. Eu tive um déjà vu, na verdade, semana passada. Falei assim, cara, eu tenho certeza que eu já vivi isso aqui. Sim. Caraca. Eu não sei, assim. Inclusive, Jung falava muito da sensação, né? Desse déjà vu, de, ai, nossa, parece que eu já vivi isso. Como é que, né? E aí, é isso, assim. Não é que necessariamente você já viveu, mas alguma experiência semelhante ou, às vezes, até uma antecipação daquela experiência, né? Então, assim, é muito comum de acontecer. Entendi. A questão é que, às vezes, a gente também... O sonho, em geral, a gente esquece com muita facilidade, né? Tanto é que eu costumo dizer assim para as pessoas, olha, sempre quando a gente tem um sonho muito significativo, anote. Né? Anote, porque você vai lembrar. Eu, por exemplo, tinha... Por muito tempo eu tive costume de anotar os meus sonhos. E aí depois se eu não anotar na hora que eu acordo... a gente acaba esquecendo mesmo. E aí eu guardei um caderninho que eu anotava, e aí eu encontrei uns 3 anos depois. Óbvio, eu não lembrava de nenhum sonho, né? Mas aí eu fui lá e falei, nossa, não lembrava disso. Caramba, mas eu acho que isso se alinha com algo que eu tô vivendo agora e tal. Então é muito legal, porque o nosso inconsciente é essa coisa da vastidão, né? Ele é muito vasto. E ele tá conectado com tudo o tempo inteiro, né? É uma conexão ali constante com tudo e com todos, né?